Olá, eu sou a Josi Conte e esse é o quadro Conte com a Psicanalista, um quadro semanal que eu intercalo com a psicóloga Elisângela Siqueira. O tema de hoje é exaustão emocional e ele não foi escolhido por acaso. Eu o escolhi porque eu tô muito cansada e também porque a gente está no final do ano. Então a gente sabe que final de ano, parece que a gente vai terminar um ciclo, aí parece que às vezes aquela coisa se arrasta, a gente quer chegar no final para virar, até simbolicamente, mas ainda não terminou. Também às vezes tem aquele monte de tarefa que se avoluma para a gente terminar, às vezes chega parente em casa. Sabe aquela história que de vez em quando a gente sai de férias para descansar e a gente volta ainda mais cansado das férias? Pois é, a gente tem que pensar um pouco sobre o que é cansaço e o que já seria a exaustão. Então vamos pensar. Será que você já anda irritado, sem papas na língua, explosivo, com a memória confusa, assim, lapsos de memória, confusão mental, irritabilidade, que nem eu falei, isso está se prolongando ao longo do tempo? Sabe aquela sensação de deitar na cama absolutamente exausto e não dormir? Ou outra sensação, dormir durante a noite, mas acordar cansado, como se não tivesse dormindo mesmo na noite em que dormiu? Então, esses são alguns dos indicativos. Somados a eles, a gente tem uma perda de prazer na vida, às vezes. A pessoa está tão cansada que ela perde o gosto, até no que ela gostava, até do que ela gostava. Então, às vezes, a pessoa ela fica um pouco sem expressão emocional. Vou dar um exemplo para vocês. Eu reparo muito nisso, acho que vocês já repararam, quando eu percebo, vou num hospital e vejo médicos e enfermeiras. Eles trabalham muito, eles trabalham com plantões, então você nunca sabe se aquela pessoa dormiu, se não dormiu, quantos plantões fez. E às vezes aquela pessoa está absolutamente apática. Ela não, você faz uma piada, a pessoa não ri, ela olha, ela não está nem brava, ela está sem sentimentos. A exaustão leva a esse tipo de coisa, a pessoa fica apática, inexpressiva. Esse é um dos sinais, né? Então, enquanto alguns ficam bravos, alguns perdem até o sentido da vida, a alegria da vida. Então, isso pode ser um sintoma de depressão, sim, mas também pode ser um sinal de que você passou do limite e que você tem que descansar. Com relação a isso, a gente tem que pensar também no que fazer, né? Eu tô assim, quase todo mundo tá assim, por que que eu tô assim? Gente, a gente está assim porque a gente trabalha demais, esse é um ponto. E além de trabalhar muito, nós hoje vivemos numa sociedade em que nós somos 24 horas por dia, com exceção, né, das horas em que a gente dorme, super estimulados por telas, por exemplo. Então, no momento em que eu não estou trabalhando, eu estou com a tela do celular. Antes de dormir, eu estou com a tela no celular. Quantas vezes a pessoa não dorme com o celular no rosto? Isso é uma das coisas mais comuns hoje em dia. Se tornou rotina. Só que isso é extremamente maléfico, porque o cérebro fica sempre hiperestimulado, consumindo tudo lá. E aí, quando ele está tão cansado, que esse cansaço afeta principalmente essa região aqui lateral do cérebro, do pré-frontal, dorso lateral, na verdade, que acontece que a pessoa ela tem afetado o foco dela, a memória, o poder de decisão. Então, até para tomar a decisão, essa pessoa começa a ter dificuldade. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que descansar. Vamos arrumar nossa mala e vamos para a praia. Ok, seria ótimo, mas não é tão simples assim, né? Quando a pessoa chega nesse ponto, é um indicativo e provavelmente que ela precisa de uma mudança de rotina na vida dela. Férias, hoje ela sair e ficar 15 dias fora, não necessariamente vão resolver, porque ela vai voltar para o mesmo esquema. Às vezes ela volta
arrasada, inclusive, porque ela tem medo de voltar para casa, porque ela sabe que ela vai ser abduzida de novo naquela escravidão que é a vida dela. Então, tem até estudos que falam que as pessoas descansam mais e ficam mais saudáveis se elas fragmentarem as férias delas, ao invés de 30 dias direto, diversas férias ao longo do ano, quebras, né? A gente tem que se policiar para ter o nosso horário de sono que seja sagrado, né? Aquelas horas mínimas. Quanto você precisa para dormir, para acordar bem? Cada um tem um tempo. Isso tem que ser sagrado, né? A gente tem que economizar tempo, né? Então, rotina. Então, se eu sei, sabe aquelas coisas que eu tenho que resolver? O que dá para resolver antes, resolve antes. Vai acordar de manhã, deixa lá a roupa separada. Vai no supermercado, deixa a lista de compra pronto. Economiza pensamento que é desnecessário você ficar rachando a cabeça sem precisar. Deixa para rachar a cabeça e gastar glicose do cérebro quando você realmente precisar ter decisões novas. Faz sentido? Por que eu tô falando de glicose no cérebro? Porque essa região aqui que eu falei, que é super afetada pela exaustão emocional, é a região que gasta 20% da glicose do nosso organismo inteiro. É ela que queima esse açúcar do sangue, né? Então a pessoa vai falar, uhul, vou fazer regime nesse cérebro, vou pensar mais que eu vou emagrecer. Não é isso, né, gente? É uma região assim que ela demanda, e se eu queimar tudo de uma vez, não é que eu vou queimar mais e eu vou emagrecer, até é legal explicar. Eu vou queimar tudo e eu vou lá embaixo. Eu não vou conseguir me recuperar a tempo e eu vou ficar daquele jeito, às vezes como um autônomo andando no corredor de um hospital. A gente tem que se cuidar. A gente tem que perceber os nossos limites físicos. A gente tem que respeitar o nosso cansaço. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá. Tem que dar, né? Se não der hoje, se não der amanhã, se planeje para ter um dia da semana que você tem mais tempo. Tudo é uma questão de reorganização que é possível quando a gente realmente quer. Eu realmente tenho que trabalhar muito? Eu acredito em você. Eu nunca duvidaria disso. Olha o mundo que a gente está vivendo. Mas pessoa morta não trabalha, pessoa deprimida não trabalha, pessoa doente porque teve 1000 outros problemas emocionais, psicossomáticos e assim vai, porque não conseguiram parar na hora certa, não trabalha. Então, se a gente não tiver o mínimo de planejamento para respeitar o limite e conseguir controlar a mente até o ponto que ela pode te oferecer, e ela pode te oferecer muito, mas antes de você pifar, é o que a gente tem que fazer, né? Eu luto com isso diariamente, todo mundo tem que se esforçar para lutar, né? Então, quem sabe, né? A gente pega agora o final do ano e se planeja um pouco melhor para começar o ano não colocando mais funções, mais tarefas, mais atividades, mais decisões, mas tendo uma organização que permita que haja sono, que haja tempo de descanso, que eu possa ir numa praça e olhar a natureza. Sabia que olhar o verde também, tem estudos que dizem que você olhar para o verde você já recarrega, né? Então são coisas que precisam ser feitas, a gente não pode passar a vida dentro de uma fábrica, dentro de uma casa, dentro de uma empresa. A gente precisa ter um tempo de manejo para recarregar. E é isso que a gente tem que fazer. Vamos aproveitar o final do ano? Um abraço para vocês e até breve.